Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do Livro dos Espíritos, o capítulo 12 da segunda parte, né, do livro. Nós estamos na parte das leis e hoje a gente vai falar sobre o conhecimento da lei natural. Pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Será que a todos os homens podem conhecer a lei de Deus? E a resposta dos espíritos é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aí que está. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você compreender. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, tá aí, gente. Todos os homens conhecem, podem conhecê-la, né? Se eles quiserem, eles podem conhecê-la. Mas nem todos compreendem a lei. E a partir do momento que a gente conhece, né, a lei da progressão, né, existe uma lei da progressão, que é a lei da evolução, os homens vão compreendendo aos poucos, né? Aí Kardec diz o seguinte: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, né? Então quer dizer que se a gente tivesse uma existência só para compreender tudo, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem, não é? Então não depende desses seres se instruírem, porque eles nasceram, não é, em meio da selva ou em meio de uma sociedade muito ignorante. Então, como é que eles vão se instruir? E aí é devido à justiça das diversas encarnações que esses seres vão acabar, consequentemente, apreendendo todas essas coisas. E aí a gente pode olhar também da pergunta 171 a 222 para compreender melhor a justiça da encarnação, não é? Bom, pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E aí os espíritos respondem: compreende a lei de Deus de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E dessa lei guarda a intuição quando estiver unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, geralmente, devido aos maus instintos que o homem cultivou dentro dele, dentro do espírito dele, ao ser ligado ao corpo, ele acaba esquecendo essa lei, né? Ou as leis em geral. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Em que lugar? E os espíritos respondem: na consciência. Pergunta seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E aí os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. E aí nós temos a pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos respondem: indubitavelmente, quer dizer, sem dúvidas. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão.
São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Pergunta 623. O que hão pretendido instruir, né? Qual é o objetivo da instrução? O que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se tem enganado algumas vezes, né? Fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios. Então, aqueles que têm a pretensão de instruir as pessoas através pela lei de Deus, não é? Eles não se enganam e fazem essas pessoas transviar-se, né? Sair do caminho correto por meio de princípios errados, né? Essas pessoas que têm a pretensão de instruir os homens, muitos líderes religiosos, não é? Muitas pessoas que aparecem dizendo que carregam a palavra de Deus, têm uma missão na terra e tal. E aí os espíritos respondem: certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus. Então, os que fazem os homens errar o caminho, né? Eles não eram inspirados por Deus. Então, esses que vêm pretendendo instruir os homens na lei de Deus e, ao invés de instruir, né, eles acabam desinformando, fazendo as pessoas errar o caminho, não estão inspirados por Deus. Bom, e eles estão inspirados por ambição. Tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, né, pessoas inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram, né? Então, apesar deles, né, terem se enganado algumas vezes e transviado os homens por meio de falsos caminhos, muitas verdades a gente pode encontrar naquilo que eles ensinaram. Pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí a resposta é a seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então não basta o homem somente falar, ele precisa mostrar, né, nas suas atitudes que ele é um homem de bem. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos é Jesus. Kardec diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo Jesus o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Agora, quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, ao invés deles apresentarem as leis divinas, eles apresentam as leis humanas com o intuito, não é, de servir aos desejos deles mesmos e de dominar as pessoas. Pergunta 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do aparecimento de Jesus, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? E a resposta é:
Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, olha bem, gente, e essas leis estão no livro da natureza. Possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram, que essas leis consagram, foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí a resposta é a seguinte: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Em outras palavras, é que na linguagem que a gente encontra na Bíblia, fica muito difícil para muitas pessoas compreenderem o que significa aquilo ali. E com os espíritos ficou muito mais fácil, porque eles vêm com uma linguagem mais moderna. E aí ele diz: muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, não é? Explicadas e desenvolvidas para que a gente possa compreender. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, com a finalidade, a fim de ocultarem suas torpezas, né? as suas sombras, as coisas erradas que eles fazem. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, sem erros, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Ou seja, não é? Aqui ele coloca que os espíritos, entre outras palavras, eles precisam falar com clareza e falar sem erros, né? Sem contradições, para que ninguém possa pretextar ignorância, ninguém possa dizer que os espíritos, aquele ensino é um ensino ignorante, né? E para que todos possam julgar o ensino, né? Poder fazer as suas críticas e apreciar o ensino, né? Poder estudar usando a razão e não a parte mística ou a parte sobrenatural, coisas assim que estão além da razão. Bom, os espíritos dizem o seguinte: estamos incumbidos, ou seja, nossa tarefa é a de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, Jesus anuncia o reino do bem e os espíritos preparam esse reino. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, de seus desejos, né? Sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Desculpem. Pergunta 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Não é? Por que a verdade não estava ali disponível? E aí os espíritos respondem o seguinte: importa que cada coisa venha a seu tempo, não é? A verdade é como a luz.
O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, né? Uma verdadezinha ali, outra aqui, dentro de um conjunto equívoco, de um conjunto errado. E, na maioria dos casos, um conjunto emblemático, algo simbólico. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, né? Todos devemos apreciar, né, todas as filosofias, as tradições e as religiões, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, né? Aquela coisa assim meio sem sentido, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou, deixa sua curtida, comente abaixo do vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.